seja muito bem-vindo de onde você estiver me assistindo. Então, a partir de agora, não sou eu, a Janaína Bindá, que fala com vocês. É com a minha versão um pouco mais disruptiva, a Bindá. Eu sou a Bindá e eu tô aqui para definir um pouquinho qual é o trabalho da Janaína Bindá no final de tudo. Para tentar entender um pouquinho quem somos ou quem é a Janaína, só mergulhando nesse universo de várias personalidades que eu consegui adquirir através de tudo que eu precisava falar. Claro que a minha versão Janaína é a versão casca que foi forjada de tudo o que eu vivi, desde quando eu fui criança, adolescente, mãe, professora, filha, esposa, e todas essas versões se conectaram a um ideal do que eu achava que era ser feliz. O preenchimento de alguma coisa que eu não sabia o que era. E foi só quando eu fui encontrando essas minhas versões que eu consigo encontrar conexão em todas as histórias que eu vivi, como aprendizado, para estar em cima do palco. E o meu grande desafio é sempre falar no improviso. É sempre entender como pessoas vão se conectar, como pessoas vão tirar lições da sua própria história para resolver as suas questões pessoais. Mas é claro, eu não falo chato assim não. Eu gosto de falar para os jovens, eu gosto de ter um contato com os jovens. Sabe aquela professora tiazona, aquela professora maneira que chega e conversa, que fala sobre tudo, exagerada, mas também que é aquela confidente, que sabe ouvir todos os alunos. E antes que eu borre a minha maquiagem para relembrar o meu passado, eu acho que a melhor pessoa que pode falar sobre isso é a minha versão Nina. Então, essa minha versão eu vou falar que é o meu lado mais sombra, que se preocupa com a opinião do outro, que se preocupa com a vaidade e tá aqui dentro de mim em alguma parte, sempre com medo de ser julgada. E essa parte da Nina, ela se forjou assim para poder se tornar um pouquinho parecida com todo mundo, porque no fundo, os problemas que eu tinha em casa, que daqui a pouquinho a minha outra versão vai contar pra vocês, era sendo a Nina, sendo uma adolescente normal, padrão, que não era julgada pelos outros. Então, nesse mecanismo eu comecei a me tornar igual a todo mundo, pra não parecer estranha. Porque era uma das características que as minhas amigas mais falavam. Nossa, mas você é muito esquisita, você é estranha. Eu vivi tudo que aquelas adolescentes inseguras viveram. Foi passado para nossa geração que a gente só seria aceita por todo mundo se nós fôssemos bonitas. E eu comecei a me tornar uma Maria vai com as outras. Alisava o meu cabelo. No universo que eu vivia adolescente, não era a palavra, não era exatamente o bullying. Era a forma como as pessoas olhavam para mim. Mas por detrás dessa garota fútil, que tentava copiar os padrões das suas amigas. Aliás, amiga é uma palavra muito forte, porque as mesmas meninas que me cercavam eram as meninas que falavam mal de mim. Eu fui percebendo no ambiente escolar, sendo aluna, sendo professora e hoje observadora, que não funcionava. Mas é a Janinha que vai terminar essa história aqui antes de passar para a Janaína e levar vocês a entenderem um pouquinho por que eu cheguei até aqui. E qual é a minha missão ou o meu propósito? A Janinha era a forma como a minha mãe e o meu pai continua me chamando, mas era a forma como a minha mãe me chamava também. Dentro de casa eu era Janinha. Eu nasci num lar que meus pais, eles eram bem mais velhos. A diferença de idade que a gente tinha era 50 anos. E eu cresci muito cedo. E era muito difícil ser criança dentro de um ambiente adulto. A minha mãe teve uma presença marcante na minha vida, sim. Mas uma coisa que a Janinha tinha muita dificuldade de fazer era olhar as pessoas nos olhos. A minha mãe me
bloqueou em alguns pontos e eu não conseguia entender por que a Janinha, apesar de ser criança, tinha tanta raiva dentro dela. Era uma criança que não via graça em brincar de boneca. E era uma criança que às vezes tinha que lidar com ausências. E a cadeirinha tá ali vazia. Porque as pessoas não tinham muito tempo para poder ir lá na minha apresentação. E quando foi a minha formatura da faculdade, essa ausência permaneceu. E durante muito tempo eu senti raiva. Eu senti uma contestação interna. Por que comigo? Por que eu nasci dentro de um lar que não me queriam ou que não faziam questão de eu ser importante? Porque mesmo com tudo, me faltava o básico. Sentir que eu era querida. Às vezes não ser esquecida na escola. Ou às vezes não ter só o meu irmão para ter que ir assistir as minhas apresentações. E quando a Janinha cresceu, ela se tornou uma Janaína meio pesada, meio dura. E até mais ou menos os 30 anos, 32, 33, foi quando eu comecei a perceber que a nossa história, ela é feita de tropeços. Se na adolescência eu queria ser parecida com todo mundo, hoje na minha fase adulta eu agradeço por não ter sido como todo mundo. E o fato de eu estar aqui hoje, e o fato da Janinha ter crescido e se tornado a Janaína Bindá, é que cada minuto que eu passei, cada vivência que eu tive, eu adquiri experiências não só acadêmicas, como professora, eu adquiri a percepção da vida de uma forma diferente. E hoje querer palestrar para mim não é só uma vaidade. Pode ser uma vaidade para Bindá, que quer mais seguidores no Instagram, mais pessoas ouvindo. Pode ser uma vaidade para Nina, que mora aqui dentro de mim também, que ainda precisa às vezes do elogio do outro, porque às vezes ela não tem confiança nela mesma, apesar de ser muito bonita. Ela às vezes não se acha suficiente, porque um dia gravaram isso, fincaram isso nela. Mas olhando todas as minhas versões, eu acredito que quando eu falo com um aluno, quando eu palestro, e eu olho pessoas olhando no meu olho e confirmando, e vendo a verdade naquilo que eu falo de forma improvisada, eu percebo que palestrar, falar sobre vivências, se conectar com o outro, não é para qualquer pessoa. Você tem que ter vivido uma grande história. E eu tenho orgulho de ter vivido uma grande história. E ela é só o começo. Desde a oratória, a capacidade mental de conseguir reunir histórias, movimentos, experiências para curar. Porque as palavras curam. As palavras certas no momento certo, elas salvam. Eu espero ver vocês muito em breve. Foi uma imensa satisfação estar aqui com vocês. Obrigada.